É uma grande alegria recebê-lo aqui no Fórum do Trabalhador. No programa de hoje eu recebo o sindicalista Vanildo Custódio, também a psiquiatra Priscila Brum e tem o atleta Arthur Rizzi. Muitas informações, nós vamos falar sobre a corrida Outubro Rosa, vamos falar sobre o Setembro Verde, que é um mês de conscientização de inclusão e também todas as novidades do mundo sindical. Fique ligado. Bem, começando o nosso programa, eu recebo o sindicalista Vanildo Custódio. Ele é do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Olá, Vanildo, tudo bem? Olá, André. Satisfação de poder estar vindo aqui participar mais uma vez do programa Fórum do Trabalhador. Esse programa de tanta importância que tem para a classe, trabalhadora, para o sindicalismo brasileiro nosso aí, e que leva informações, debates, a questões de cultura, enfim, em tudo o que o trabalhador participa. Isso que nós discutimos aqui muitas vezes não se discute em outro canal de TV. Exatamente. Então, essa é a importância do Fórum do Trabalhador. Vanildo, muitas pessoas estão preocupadas. E agora com essa reforma trabalhista, como fica a situação dos sindicatos? Tem contestação na justiça ainda, alguma coisa pode mudar, mas a princípio a reforma tem data para começar e vocês lá nos frentistas já estão atentos às mudanças? Sim, nós estamos atentos às mudanças, estamos discutindo isso diretamente com nossos jurídicos, inclusive com a Federação da categoria do Estado de São Paulo, Federação Nacional dos Frentistas e também com a CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Nós vamos estar no no comecinho de outubro, realizando esse seminário com a Confederação, com o objetivo justamente de discutir as fundamentações e as mudanças da reforma trabalhista. Hoje nós vemos aí vários assuntos, alguns juristas discutindo essa questão, que está muito confusa, até mesmo através dos juristas. Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, TSF, que não tem posicionado também com referência ainda a essa questão da reforma. Nós tivemos aí recentemente aí a apresentação de um processo do Janot, no sentido de questionar várias mudanças da lei trabalhista, que não fere só a questão trabalhista, mas o direito humano da pessoa. Então é muito importante a gente estar tomando conhecimento de todas essas mudanças e também estar orientando nossos trabalhadores nesse sentido. Vanildo, se sempre foi historicamente importante o trabalhador estar filiado a um sindicato, com essa reforma agora trabalhista, com a possibilidade de uma reforma previdenciária, mais do que nunca o trabalhador tem que estar próximo da sua representação, né? Perfeitamente, André. Eu acho que agora é a hora da união dos trabalhadores, mais ainda, junto ao seu sindicato. Nós sabemos aí que nós temos os dois lados, o lado do empresário e o lado do trabalhador. Então, numa hora de enfrentamento, principalmente se houver essas mudanças que falam que vai estar sendo propostas aí a partir de outubro, de novembro, nós vamos ter dificuldades e também nessa questão aí de discussão com os empresários. O trabalhador tem que ficar sempre firme, de pé firme, junto com o seu sindicato, participar efetivamente, porque você imagina principalmente na nossa categoria, que a média lá é 5, 10, 15 funcionários por empresa. A aproximação patrão-empregado é evidente no dia a dia. E isso, o relacionamento patrão-empregado, às vezes dificulta a mobilização da própria categoria. E se não tiver o sindicato constantemente na empresa, orientando e participando dos trabalhadores das mudanças que houver, ou até mesmo das questões impostas aos trabalhadores para ser combatida, ser discutida, eu acho que fica complicada a situação do trabalhador perante as empresas. É mais questões
específica, né, que nós temos nessas mudanças é a intermitência, né, do trabalhador, é a terceirização, né, é a jornada de 12 por 36. Tudo isso, se realmente acontecer, o trabalhador ele vai virar escravo novamente da empresa, e vai voltar à escravidão. Então nós precisamos estar combatendo a exploração da mão de obra dos trabalhadores nas empresas. Vamos falar de alguns temas importantes dos frentistas. Aliás, a gente tem recebido, através do nosso WhatsApp, 981135265, algumas dúvidas. Vou aproveitar e tirá-las contigo agora. Vanildo, você pegou aquela época em que o posto funcionava só até sábado, no comecinho da noite, fazia aquelas filas. Hoje não, hoje funciona de sábado, domingo, tem posto 24 horas. Como que fica o trabalhador frentista que trabalha de domingo e de feriado? Então, André, o trabalhador que trabalha no domingo e o feriado, por exemplo, o domingo, ele tem que ser, quando não há folga, tem que ser remunerado, né? E quando ele é substituído pela folga, tem que ser feita uma escala, né? Uma escala que, pelo menos um domingo no mês, ele tem o direito de descansar, ou seja, ter esse dia de lazer em casa. Então é importante frisar que é o seguinte: o feriado, no caso do feriado, muitas vezes o trabalhador ele às vezes é enganado, às vezes até mesmo ele troca o feriado por um dia de descanso, e não pode. O feriado ele é 100%. Então a dúvida muitas vezes do trabalhador, principalmente recentemente que tivemos um feriado num domingo, onde que algumas empresas estão procurando fazer de forma errada esse pagamento, dar em folga o trabalhador, porque prevalece o que é mais vantajoso para o empregado. O que é mais vantajoso? Ele já ganhou, ele tem o feriado. O feriado, se ele não for trabalhar, ele ganha o dia. Então, se ele for trabalhar, ele tem que ser remunerado por esse dia. Então, esse dia é 100%. E isso tem acontecido aí com rede de postos. Nós já estamos estudando a possibilidade de uma ação através do Ministério Público do Trabalho, no sentido de não só de corrigir essa situação, que são vários trabalhadores, são uma rede de postos muito grande, né? E que a gente procura fazer o cumprimento da lei, que a empresa cumpre a lei. Não só nessa questão, mas também com referência a alguns documentos que é exigido por lei na hora de aposentadoria. A gente já vai aproveitar a oportunidade dessa ação para também questionar algum documento que a empresa muitas vezes entende de forma errada e recolhe os impostos que é devido na hora de aposentadoria menor para o trabalhador. Aí ele, na hora de aposentar, ele tem dificuldade. Então nós estamos já discutindo nosso jurídico e encaminhando esta denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Outra dúvida dos frentistas é com relação à cesta básica. Tem postos dando uma cesta mais fraquinha do que o outro, Vanildo? Como que funciona? Vocês têm um acordo e nesse acordo tem que ter 17 itens? Isso, 17 itens e 30 quilos, que é o peso da cesta básica, né? Então é importante dizer o seguinte, que tem muitas vezes que o trabalhador tem dúvida. Escuta, a empresa pode fazer um vale alimentação que substitui o ticket e a cesta junto. Nós fazemos esse documento através, homologamos lá no sindicato, né, com a concordância de todo funcionário, porque muitas vezes a cesta básica vem em alguns produtos, às vezes a pessoa é solteira, de repente não tem como consumir essa cesta básica, e isso muitas vezes a gente tem discutido com as empresas a possibilidade de fazer um cartão alimentação, onde esse trabalhador ele usa tanto o ticket como a cesta, com esse acordo realizado através do sindicato. Nesse acordo a gente coloca lá que tem que ser atualizado constantemente, porque a gente sabe que o mercado, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Por exemplo, produtos in natura, principalmente alimentos, né? Devido à colheita, de repente, uma hora que nem já aconteceu que o preço do feijão chegou a R$15. Então é importante que o trabalhador esteja informado e procurar se informar no sindicato a respeito de um valor dessa cesta básica. Então, se ela paga em valor, digamos assim, em dinheiro, então ela passa-se a acrescentar isso no salário. E aí a empresa tem que recolher encargos sociais sobre esses valores.
Então a melhor opção acaba sendo o cartão, porque o trabalhador tem liberdade de escolha e não precisa comprar tudo de uma vez. Exatamente. E no caso do patrão também, ele não tem essa preocupação de ficar rodando no supermercado, fazer parcerias para fazer aquisição. Perfeito. Porque aí dessa forma fica mais fácil, tanto para a empresa como para o empregado, né? Agora, Vanildo, uma dúvida acho que é muito recorrente. No caso de quem trabalha em postos de combustível, ele recebe periculosidade ou recebe insalubridade? Na maioria dos postos de combustível, recebe-se a periculosidade, porque na nossa convenção nós temos lá na cláusula da convenção que em todos os postos de combustível, que tem as normas da NR 16, que fala que 16 metros, aliás, 7 metros do abastecimento, ou seja, do bico da bomba, a empresa tem que pagar a periculosidade. Na convenção tem essa opção. Mesmo porque quando a gente vai negociar, por ser um adicional maior, nós optamos pelos 30%. Mas, na verdade, assim, tem algumas atividades no posto de gasolina que existe não só a insalubridade, só a periculosidade, existe também a insalubridade. E essa insalubridade ela é devido quando a possibilidade da empresa realizar uma perícia, né, através de profissionais da área, para constatar a atividade que é insalubre, para ver o grau de insalubridade. O grau de insalubridade ele pode de 20% a 40% sobre o salário mínimo, né? Não é nem sobre a remuneração do trabalhador. Então é importante que a empresa tenha esse esclarecimento. Na hora se for realmente ter que pagar a insalubridade, tem que se fazer uma perícia no estabelecimento para constatar a atividade, se ela realmente, além da periculosidade, ela também é inserida no quadro da insalubridade. Agora, se tivéssemos que fazer uma comparação entre elas, a insalubridade, o nome já diz, insalubre é de saúde, é aquele que corre risco de saúde. A periculosidade é o que corre risco de vida, né? Perigo. No caso, por exemplo, a insalubridade, ela pode tanto ser com referência à questão da umidade, né, que nós temos aí os postos de gasolina, que muitas das vezes os trabalhadores eles estão expostos à inalação do produto, né, do combustível, né, na hora do abastecimento. Ter a questão, por exemplo, de lavagem de para-brisa, lavagem simples, às vezes no posto de gasolina, até mesmo no pátio do posto, às vezes o trabalhador tem posto de combustível que às vezes dá uma meia lavada ali, em frente ali a bomba mesmo, de repente esse trabalhador ele está se expondo a uma atividade insalubre, não só com no caso da água que é insalubre. Que ele tem risco biológico. Tem biológico, tem os químicos, né? Por exemplo, nós temos aí os produtos, né, que são usados nessa atividade, né, que são na lavagem de veículo, e o trabalhador ele tem todo o direito de reivindicar essa insalubridade quando a empresa não paga. Aí vai da justiça reconhecer esse direito ao trabalhador. Agora, na periculosidade, que é diferente porque é em cima do salário base dele, da base dele. Vocês vão calcular também se tem risco de roubo, se tem problema de energia, já é uma ação mais direta ali de risco mesmo, né? Insalubridade, a periculosidade, ela no caso, por exemplo, além do abastecimento, é o contato direto com o trabalhador, né? Que o produto é inflamável. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, né, pode acontecer Deus o livre, um acidente. Então, ele está iminente a periculosidade do posto de combustível, né? Além da contaminação, da questão do produto hoje, que vem de uma fórmula, às vezes até sem conhecimento das próprias instituições que são a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que não tem a fórmula exata da mistura do combustível hoje, né? Nós não temos aí, igual você pega um produto de limpeza, né, detergente, que vem a fórmula do detergente, lá vem constando. A gasolina não está lá a fórmula que vem no produto, né? E isso muitas vezes, e além de muitas vezes tem algumas empresas que às vezes compra de qualquer distribuidora, às vezes direto da usina, tem muito isso também no mercado, que de repente começa a misturar o produto e o próprio trabalhador, o dono do posto, às vezes ele mesmo não sabe a fórmula que existe da mistura do combustível. E hoje nós temos aí, que está sendo discutido, que nós vamos estar fazendo um trabalho de campanha,
que é realmente a orientação para os trabalhadores com referência à questão do manuseio, porque hoje nós temos a mistura aí do benzeno na gasolina, e o benzeno é cancerígeno e também faz muito mal à saúde, inclusive câncer, né? Dá câncer nos trabalhadores, então é importante a orientação para os trabalhadores. Falando em saúde, vocês estão melhorando o sorriso dos trabalhadores aí? Tem convênio odontológico agora? Nós temos aí a parceria agora com, né, São Francisco, que nós fizemos. É importante destacar essas parcerias para toda a classe trabalhadora, onde o trabalhador ele paga aí a mensalidade sem carência de R$25 aí, em torno de R$25, ele tem 100% de tratamento, né? Tratamento odontológico, são disponibilizados para toda a categoria, é feito lá diretamente no sindicato, para que o trabalhador possa usufruir dos benefícios. Nossos amigos de Araraquara, que nos acompanham pela internet, tem novidade também, é o Clube 22 de Agosto, é isso? A parceria também? Também a parceria, o sindicato tem feito a parceria lá com o clube, 11 de agosto lá da cidade de Araraquara. Os trabalhadores estão aderindo, estão participando. É importante a gente dar esse momento de lazer para os trabalhadores, porque os trabalhadores merecem. Porque trabalham constantemente, às vezes praticamente aí a maioria dos postos funciona 24 horas. E nesse 24 horas a gente precisa estar acompanhando e dando todas as condições do trabalhador participar do lazer juntamente com a família, né? Então é importante esses benefícios para a categoria. Vanildo, tem um pessoal que trabalha nos postos de combustível que gosta de bater uma bolinha. E o sindicato realizava, já foram acho que 14 edições, se não estou enganado, do campeonato de futsal. Vai voltar? Sim, nós tivemos ter que dar uma parada aí nesse campeonato, devido a uma concorrência muito grande da parte de próprios membros da categoria, e que hoje, devido à grande cobrança até mesmo da categoria, dos trabalhadores, no sentido de reativar esse campeonato, nós estamos voltando novamente aí com esse campeonato. Nós já tivemos recentemente com o secretário de esporte de Ribeirão Preto, discutindo com ele essa questão da implantação aí desse campeonato, retornando o campeonato para a gente poder estar fazendo mais meio de confraternização, meio de entretenimento com a categoria. Então é importante a realização desse campeonato também para a categoria. Cada posto vai ter o seu time, uma rede pode montar, pode juntar postos diferentes, como funciona? Está sendo feito esse levantamento aí, algumas empresas já se interessaram, tem alguns postos de gasolina que já montaram a sua equipe, né? E também tem aqueles companheiros que às vezes o posto de gasolina não tem condições de montar uma equipe. Esses trabalhadores têm procurado o sindicato e nós com nossos assistentes da diretoria tem procurado engajar eles em outras equipes na possibilidade de não ficar de fora, de participar do campeonato. Isso que é muito importante, estar todos aí mobilizados e participando, né? Vanildo, eu tenho aqui nas minhas mãos o Hora do Frentista, que é o jornal da categoria, e que traz todas as novidades. Você tem uma equipe de diretores e de funcionários que fica rodando os postos? Como funciona? O sindicato tem 3 equipes, né, trabalhando, né, com os veículos de posto a posto de gasolina. Aqui em Ribeirão Preto nós temos uma equipe exclusivamente só para Ribeirão Preto, para dar toda a cobertura, andar nos postos de combustível da cidade. E nós temos aí 2 equipes que elas se escalam as cidades e vão até os trabalhadores, além de fazer a carteirinha, conversar com os trabalhadores, resolver as pendências que existe muitas vezes, o desentendimento ou as informações dos trabalhadores, quando há possibilidade. Nós temos aí os atendimentos itinerantes, que muitas vezes eles também ajudam as empresas a procurar o sindicato para fazer o atendimento de homologação. Até mesmo o trabalhador, muitas vezes, às vezes a empresa, lá na cidade de Mococa, por exemplo, fechou um posto de combustível, o trabalhador não tinha condições de vir em Ribeirão Preto, nós levamos uma van que é toda equipada com departamento jurídico, tudo para atender os trabalhadores gratuitamente. Então essa é a importância de termos o nosso atendimento itinerante e também o trabalho de base que nós falamos, que é as nossas equipes saem com todo o material de informações e se associando aos trabalhadores de posto a posto, porque a nossa categoria é uma categoria muito dispersa, esparramada.
Além de esparramada, tem os horários também, né, Vanildo? Tem gente que trabalha à noite, fim de semana. Posto 24 horas. Tem gente que fala assim, mas eu nunca vi o rapaz do sindicato, ele nunca passou aqui. Às vezes passou, não era no horário que ele não estava, né? Não estava. Mas mesmo assim, esse trabalhador, eu quero conversar com um advogado, eu quero conversar com o presidente, quero conversar com o Vanildo. Como que funciona o atendimento lá na sede? Na sede lá, basta o companheiro, a companheira agendar o horário lá, nós estamos à disposição para essa finalidade, que é o atendimento jurídico, informações. Nós temos funcionários treinados que dá todas as informações pertinentes às dúvidas que surgir perante os trabalhadores. Nós temos aí hoje, inclusive, o nosso departamento jurídico está fazendo não só atendimento trabalhista, tem o previdenciário, nós temos o atendimento até civil para os associados. Então é importante isso, essa assistência para o trabalhador, porque a gente sabe o quanto é duro a participação dos trabalhadores. Muitas vezes ele tem dificuldade em resolver, por exemplo, ele tem uma batida de carro, né? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou receber isso? Né? Aí, tudo bem que nós temos aí algumas assistências jurídicas gratuitas, mas nós oferecemos também esse trabalho aos nossos associados. Telefone para conversar no sindicato? O telefone é 3611-1968. 3611-1968. Tem também o site que está moderno agora, hein? Tem um site lá que está bombando, né? É o sindicatodosfrentistas.com.br. Nós temos também o Facebook, agora nós temos também, se observar aí no nosso informativo, na última Ficou página. chique, agora tem o Facebook, tem o pode Facebook comunicar também. E também tem o WhatsApp agora. WhatsApp também. Então, denúncias, muitas vezes o trabalhador está sem jeito, quer tirar uma dúvida, pode entrar com a assessoria de imprensa lá do sindicato. Estou aqui com o número, 981372476, é isso? Isso. Então aí vamos colocar na tela. Produção, coloque na tela, por favor, 981372476. Perfeito, nós estamos lá para estar passando as informações necessárias que o trabalhador necessitar. Porque é importante, nesse momento, hoje, a gente está mais agregando cada vez mais o trabalhador, se aproximando cada vez mais o trabalhador ao sindicato. Porque se está complicado hoje, que a lei ampara o trabalhador, dá uma segurança. Você imagina amanhã ou depois que realmente essa reforma trabalhista, tirando praticamente a representação do trabalhador perante a empresa, ou seja, vai negociar patrão-empregado? Qual é a correlação de força patrão-empregado? Vanildo, obrigado pela visita. Manda um abraço para o seu Joab, para toda a diretoria, também para a Malu e o pessoal lá da imprensa, tá? Obrigado, eu que agradeço estar mais uma vez aqui participando do Fórum do Trabalhador. É importante esse programa para a classe e agradecer aí o seu Joab, toda a diretoria, os funcionários nossos, que muitas vezes têm colaborado e trazido aqui as informações necessárias para a categoria. Muito bom. Na sequência, vamos falar de solidariedade. Tem a corrida Outubro Rosa. Um instante só. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse: ontem à noite saí com carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. Pepe? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa, porque você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto ele conheceu uma mina que tá grávida e ela mandou R$1 pra ele. Se liga. Quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Que se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e o outro não. E o cara que tem, tipo,
Bom, com o tratamento a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora isso. Ah, prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre. Bem, agora nós vamos falar sobre solidariedade, porque no dia 1º de outubro, Ribeirão Preto tem a corrida Outubro Rosa, que já está na 4ª edição. Eu recebo um dos organizadores, Arthur Rizzi. Olá, Arthur, tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. 4º ano de sucesso da corrida Outubro Rosa. Exatamente. A primeira edição foi em 2014, com 400 pessoas, e esse ano nós temos uma expectativa que já está sendo quase atingida, né, de 1.700 participantes. Arthur, você é além de um atleta, você é um incentivador da prática esportiva em Ribeirão Preto, já organizou várias corridas. Qual o diferencial que tem a corrida Outubro Rosa? Eu acho que é a causa mesmo, né, André? O fato de a gente poder ajudar e aumentar a consciência de toda a sociedade, né, da importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. Eu acho que esse é o fator que faz com que não só todos os participantes, né, os atletas que estão se inscrevendo, mas também as empresas, os parceiros, estejam abraçando a causa. Essa é uma das doenças que mais mata, né, Arthur? Exatamente, é uma das doenças que mais matam e que a gente pode evitar 30% praticamente só com a prática regular de exercício físico, que também é um dos pontos importantes da corrida, né? É estimular as pessoas a praticarem. As distâncias são de 3 quilômetros caminhada e de 5 corrida, então são distâncias para iniciantes. Então quem não quer correr pode ir lá caminhar, vai a família, tanto para homem quanto para mulher, então está aberto para o público em geral. E acaba sendo um momento de congraçamento da cidade de Ribeirão Preto, né? Muitas famílias presentes. Muito, é uma energia muito, muito positiva ali no dia do evento e na verdade no mês todo, porque todas as empresas que participam, que apoiam o evento, elas vão iluminar a fachada de rosa, né? O Shopping Iguatemi é um dos nossos parceiros desde o primeiro ano também, e todas as lojas acabam recebendo um selo, também comunicando com a sociedade, então eu acho que isso que é legal. Todo mundo acaba realmente abraçando a causa. Então o iniciante pode fazer a sua caminhada tranquilo. Tem gente que gosta de marcar tempo, vai ter também a cronometragem oficial, tem o chip ali no tênis, tudo? Tem tudo bonitinho. A gente tem sempre também o aval da Federação Paulista, esse ano a gente já está fechando isso também. Então tem o chip descartável, tem tudo que uma corrida tem, na verdade tem até mais. É uma corrida que tem um kit muito generoso, muito legal, com uma qualidade bem legal, né? E os parceiros acabam no final também distribuindo dentro do kit outras coisas. Então a gente tem sorvete da Ice by Nice, nós temos o Guaraviton, né? Nós temos a Minalice participando. E uma série de surpresas que deixa esse evento diferenciado realmente. Tem também troféus aos primeiros colocados, tem medalha de participação, mas acho que o grande prêmio é saber que você está valorizando a vida, né? E nós somos uma das únicas corridas que ainda mantém uma premiação para todas as categorias. São 12 categorias, tanto masculina quanto feminina, né? E nós fazemos uma premiação para primeiro, segundo e terceiro de cada categoria. Então o número de premiados é grande, em torno de 72. É bem legal. E o principal realmente é vocês poderem estar ajudando a causa, correndo pela causa e assim aumentando a qualidade de vida de muitas e muitas mulheres, né? Já foram 2 lotes de inscrições, já estamos no 3º lote. E o que a pessoa precisa fazer para se inscrever? É só entrar no site, no outubrorosa.net.br e fazer a inscrição por ali. É o último lote, na verdade, são as últimas inscrições do último lote.
E já estamos indo para o final. Já Tem uma limitação, então você que está nos acompanhando agora, corra agora, está terminando o programa, termina essa entrevista, já corre no computador, faça a sua inscrição, porque tem uma limitação também de pessoas para manter a qualidade do evento, né? Exatamente, são 1.700 pessoas e todos os anos as inscrições acabam muito antes, né, do dia do evento. É o que está acontecendo. Então agora são as últimas vagas. Você que quer correr, quer iniciar um exercício físico, quer mudar de vida, não espera mais não. Aproveita agora e já ajuda a causa e comece a praticar. Vamos colocar novamente na tela www.outubrorosa.net.br. E se você fizer a inscrição, tem uma camiseta bonita também. Exatamente. Eu trouxe até uma aqui de presente para você. A nossa camiseta do evento esse ano. Na verdade, essa daqui é uma camiseta especial de lançamento do evento. Nós vamos ter todo esse layout, né? Mas a cor da camiseta ela vai ser um rosa. Esse ano, o ano passado foi branca e esse ano vai ser rosa, mas com esse layout. Então ela é muito bonita. Dá uma olhada atrás, você vai ver. Muito bonita, tecido de qualidade. É um tecido bem diferenciado. Atrás tem um desenho muito legal. Vou virar aqui para mostrar a nossa produção já pegando esse desenho. Na outra camisa, provavelmente, vamos colocar os patrocinadores também, né? Já estão aqui embaixo? Aqui embaixo também, tem nas mangas, estão embaixo. E tem mais uma série de outros patrocinadores que vocês podem conferir e estão lá no nosso site, todo o nosso material. Sempre em frente à frase aqui, até uma missão, um convite para você que não tem ninguém na sua família com câncer, mas você também que já passou por essa situação, é importante sempre seguir em frente, né? É muito legal, porque é um clima que as pessoas vão para lá para correr, às vezes, até por causa própria ali, mas muitas vezes correndo por alguém. Então a gente até coloca no número de peito, eu corro por, e as pessoas colocam, olha, eu corro por um amigo, ou por um parente, enfim, ou por ela mesma. Então é bem emocionante tudo que acontece ali, toda a energia que tem dentro do evento. A inscrição custa este lote R$ 80 e esse valor é todo revertido para o Instituto de Ensino e Pesquisa, é isso? É 80 mais R$ 5 da taxa de conveniência e todo o resultado do evento é revertido para o IEPO, que é o Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão, e que vai reverter essa verba com ações para a população ter mais consciência da importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama. Bem, agradecendo ao Arthur, toda a equipe que está organizando essa atividade tão importante, saúde, prevenção e também um pouco de esporte. Não perca a oportunidade, entre no site e se inscreva. Na sequência, nós teremos mais informações aqui no Fórum do Trabalhador. Voltamos com o Fórum do Trabalhador e eu quero falar sobre o Setembro Verde, um mês de reflexões importantes e que tem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E eu recebo a psiquiatra Priscila Brum, que vai esclarecer um pouco sobre esse tema. Olá, tudo bem, doutora? Olá, muito obrigada pelo convite, André. Quando eu falo deficiência intelectual, como eu consigo conceituar isso? Então, obrigada até pelo convite, porque é muito importante a gente divulgar essa questão de deficiência física e intelectual, que nós vamos falar um pouquinho, para a gente conscientizar a história da inclusão, tá? A pessoa com deficiência intelectual, antigamente, era uma nomenclatura que a gente usava para o retardo mental, quando você dizia que alguém tinha retardo mental. O que é ser uma pessoa com deficiência intelectual? Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar do teste de QI, que é um teste que você tenta medir objetivamente um grau de inteligência. Mas hoje, no DSM-5, que é a nossa avaliação estatística internacional de doenças mentais, hoje a gente ampliou esse diagnóstico. Não é? Hoje não é só mais uma medida engessada de QI. Hoje a gente usa o quê? Se essa pessoa tem esse diagnóstico, essas dificuldades antes dos 18 anos de idade, isso é muito importante, e depois se ela tem um conjunto de dificuldades de socialização, de autocuidado, de desenvolvimento. Então a gente usa isso, as medidas, como eu disse, de QI são testes psicométricos e também o início antes dos 18 anos de idade.
Então é um conjunto bem grande de sinais e sintomas. Vocês profissionais têm essa classificação, têm esses limites, mas o cidadão comum, ele faz o limite dele. Quem não acompanha um determinado padrão, muitas vezes, como a senhora já disse, ele é chamado, por exemplo, de retardado. E as pessoas Sim. falam isso sempre com um ar muito pejorativo. Para vocês, profissionais do setor, tudo é tratável? É possível melhorar a qualidade de vida? É possível socializar? Como que trata isso no dia a dia? Então, muito importante essa questão, porque existe tratamento sim. O que a gente considera da deficiência intelectual, e a gente pode estender para as deficiências múltiplas, dependendo, porque a deficiência múltipla geralmente é uma junção de uma ou duas deficiências ou uma deficiência potencialmente grave. Se eu tenho uma deficiência intelectual, que a gente tem vários graus, vamos dizer, vai do leve, moderado até o profundo, dependendo, eu posso chamar essa pessoa de deficiente múltiplo. E o tratamento, ele vai ser sempre multidisciplinar. Posso garantir isso, pelo menos a gente falando da deficiência intelectual, que é a minha competência da minha área, a gente em alguns momentos vai precisar de medicação? Vai, porque a gente precisa atuar em alguns sintomas, como agitação, agressividade, que pode acontecer dependendo do caso. Mas a gente vai precisar de um apoio irrestrito. E esse apoio, ele vem da família, ele vem da escola, ele vem dos outros profissionais da saúde, fonoaudiólogos, psicólogos. Então a gente tem sim um tratamento que tem que ser global, multidisciplinar e que surte muito efeito e dá muita diferença no prognóstico dessa pessoa, da vida dela, como que vai ser dali a alguns anos. Hoje a tecnologia avançou muito e eu já sei no pré-natal se a criança terá determinadas deficiências. No caso das deficiências intelectuais, também existe possibilidade de diagnóstico disso antes de nascimento ou não? Então, a gente tem os diagnósticos, assim, a deficiência intelectual, ela costuma ser um fator que vem em coexistência com as síndromes genéticas. Então, o que você consegue diagnosticar, geralmente, em algumas fases do pré-natal, são as síndromes genéticas. Então, algumas síndromes genéticas, elas são ligadas a um grau de deficiência intelectual. Mas, como eu disse, a criança que ela não for formalmente testada, isso vai acontecer em torno de 6, 7 anos, como a gente falou, aqueles testes psicométricos para uma deficiência intelectual, geralmente se ela nasceu e tem alguns sinais como atraso para andar, para falar, que a gente chama de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, e se ela tem esses atrasos e eu suspeito que ela tem alguma deficiência, tendo alguma questão física ou não, eu chamo de atraso global. Ela tem um atraso global do desenvolvimento, tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, aí quando ela chegar nessa idade de 6, 7 anos, que ela possa passar por uma avaliação mais formal, aí eu posso, digamos assim, fechar esse diagnóstico com mais certeza, o da deficiência intelectual. É muito comum você conversar com uma mulher grávida e perguntar, você quer menino ou menina? E ela vai responder, vindo normal ou vindo com saúde, tanto faz. Isso está muito presente no nosso cotidiano. Como eu preparo uma mãe, como eu preparo um pai para uma criança que não é o chamado normal, que vai ter um pequeno retardo, que vai ter alguma pequena dificuldade no desenvolvimento? Como que é esse trabalho? Bom, esse é um trabalho bem difícil, para te falar a verdade, porque qual que é a questão hoje, a gente falando aqui de Setembro Verde, de inclusão? Porque a gente tem uma sociedade que foi uma sociedade excludente até bem pouco tempo atrás, né? As últimas leis que a gente tem no Brasil são leis muito interessantes, a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência, mas para você ver ela é recente, ela é de 2015. Eu tenho uma lei do autismo que começa também a incluir essas pessoas que têm características especiais de 2012. Então, na verdade, o que eu tenho são séculos de exclusão. Então, se você chegar para uma família que já tem toda uma imagem do que vai ser essa criança, do que essa criança vai trazer de alegria para casa, uma gestação desejada ou até uma gestação não desejada, que aí a coisa fica mais complicada, você vai ter que lidar com todo o aspecto cultural que aquela família te traz. Então, eu acho que a abordagem ela acaba sendo muito individual. Aquele obstetra que está ali no momento, se tem algum aconselhamento genético, com psicólogo, ou a gente quando entra na psiquiatria, tem que ser com muita calma, tem que explicar para os pais que esse diagnóstico ele não é imutável, ele é um diagnóstico longitudinal. Uma pessoa, uma vez com diagnóstico de deficiência intelectual, não é como se existisse uma cura, eu não trabalho com essa ideia, eu trabalho com a ideia de potencialidades. Porque o que aconteceu ao longo da história foi ver o deficiente intelectual na perspectiva médico-biológica. O que é isso? Eu sou uma pessoa que está faltando alguma coisa, eu não tenho isso, eu tenho tanta diferença do que é normal, que aí eu tenho minhas dificuldades. E hoje a gente tenta mudar essa visão para enxergar ele como uma pessoa que tem potencialidades. E que o meu dever, enquanto profissional de saúde, profissional de educação,
E quanto pai ou mãe, é descobrir as potencialidades do meu filho, no que ele é bom e não no que ele não consegue fazer. A nossa sociedade se desenvolveu isolando, deixando em casa, os pais não saíam, não levavam as crianças no cinema, não ficava na rua, não ia para a escola, ou então era isolado, era uma escola específica, era um hospital, um serviço de saúde específico onde as pessoas ficavam internadas. A legislação com a reforma psiquiátrica avança muito, mas e a cabeça do brasileiro em geral? Tem uma legislação, mas as pessoas já têm essa consciência, já desenvolvem essa consciência, ou esse mês, Setembro Verde, deveria ser o ano verde para ficar todo dia martelando ali? Eu acho que podia ser o Ano Verde. Na verdade, o Setembro Verde, se eu não me engano, ele ainda não está a nível nacional, né? A gente foi uma data aqui dá 3 anos, originada pelas AFEAPAIS, que é a Associação das APAIS aqui do estado de São Paulo, junto com a APAI de Valinhos. E foi gerada essa data, foi gerada essa ideia do Setembro Verde ser um mês de se discutir inclusão através de palestras, atividades inclusivas junto com os usuários da APAI, para realmente a gente ver que o diferente é normal. Quer dizer, é normal ser diferente, né? Todos nós somos diferentes. Se eu tenho ou não uma deficiência médica, uma deficiência constatada, um diagnóstico, eu não preciso disso para ser diferente de você. Nós podemos ter nossa cor diferente, nós podemos ter uma opinião, uma orientação sexual diferente. Então, se a gente pensar bem, o Setembro Verde ele se expande, além da pessoa com deficiência. Começa assim, mas acho que a nossa esperança é que se expanda mesmo, com essa ideia de respeitar as diferenças. Alguns profissionais da educação reclamam que a inclusão é necessária, mas eles não foram preparados. E muitas vezes ficou um professor numa sala de aula com 20 alunos, tem um aluno que é especial ou que tem uma deficiência intelectual, por exemplo. Como nós vamos superar essas dificuldades? A gente recentemente discutiu isso na Semana da Pessoa com Deficiência, na PAI, a gente já teve oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra a respeito de inclusão escolar do deficiente intelectual. E eu tive contato com alguns professores, foi uma troca de experiências excelente. O que a gente sabe da literatura é que realmente é um fato. A gente colocou as leis primeiro em vigor e depois a gente foi ver como é que isso ia ser operado na prática. Então ainda há muita dificuldade, mas o que a gente chegou à conclusão é que esse é o caminho. Então eu preciso capacitar a escola, a estrutura física da escola para receber esse aluno que tem alguma dificuldade física, intelectual, e depois eu tenho que capacitar o mestre, né, o professor, o educador, que esse, na verdade, para mim, a minha visão até pessoal, é o grande agente transformador da sociedade, porque todo mundo foi para a escola e se não foi, deveria ter ido. Mas é ali que a gente aprende, além de ler, escrever, dentro de cada um da sua capacidade, é ali que a gente aprende a ser cidadão. Ali que você tem os limites que talvez na sua casa você não teve. Então, assim, não é como se a gente pudesse ficar sem a escola. Por isso, a lei da inclusão, por isso a necessidade da inclusão dos alunos com deficiência física ou intelectual ser nas classes regulares, das escolas regulares, para que se aprenda a conviver com a deficiência. A criança que está lá, que não tem deficiência, ela conhece esse amigo, ela faz essa amizade, ela vê um novo mundo. E aquilo vira para ela uma coisa mais natural do que foi para os pais dela, que não tiveram esse contato. Hoje nós temos muitas crianças mesmo, chamado de hiperativos. E essas crianças hiperativas, elas são consideradas como crianças ou pessoas com deficiência, ou a hiperatividade é algo normal, que apenas a sociedade se prepara para tratar, é necessário uma terapia, medicamentosa, de repente? Como funciona isso? Muito interessante essa sua colocação. Na verdade, se a gente for pensar em nomenclatura médica, a gente considera a hiperatividade, né, ela pode estar em vários contextos. Hiperatividade é eu ter um grau de excitação anormal, uma agitação psicomotora. Só que quando a gente fala hoje de hiperatividade, você citou medicação, geralmente é no contexto do transtorno déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Tá? E nesses casos, um diagnóstico bem feito, longitudinal, junto com familiares e escolas, alguns casos você precisa lançar mão de medicação. Mas pensando na hiperatividade por si só, nem sempre ela vai ser uma deficiência. Considerando que deficiência, eu tenho que ter um conjunto de inabilidades para me relacionar na minha escola, na sociedade, na minha casa. Claro que se a gente for ver, talvez filosoficamente não seja muito diferente, mas alguns casos muito graves, de um TDAH muito grave, que o tratamento não surte efeito, que às vezes a família não é aderente, às vezes essa pessoa tem tanto prejuízo social, se transforma num adulto com muito prejuízo, que talvez pudesse ser considerado num contexto de deficiência. Nesse caso, eu sei que cada caso é um caso, mas geralmente eu tenho dificuldade em me concentrar em determinado tema, ou, por exemplo, eu não consigo prestar atenção na aula.
e aí eu vou começar a correr, vou começar a pintar, vou começar a cantar, vou fazer outras coisas, é mais ou menos isso? Porque você tem considerando a hiperatividade junto com a desatenção, como a gente está falando, ela pode ser um sintoma que às vezes até a gente confunde uma criança ansiosa, ela pode ser mais agitada, ela pode não conseguir ficar sentada e aquilo não é uma hiperatividade, é um sintoma de ansiedade. Mas quando a gente fala de hiperatividade com o déficit de atenção, é uma dificuldade de foco. Então, na verdade, eu não consigo manter o meu foco numa coisa só, meu foco ele é disperso. Eu presto atenção aqui, mas eu estou ouvindo ali, mas o colega falou, eu ouvi. Então, geralmente, a criança fica também agitada porque ela não consegue se manter numa atividade só. Então, ela vai procurar outras coisas para ela fazer. Às vezes, levanta da cadeira, vai conversar com o colega. Então, começamos o investimento, cuidamos da família, fizemos uma escola mais inclusiva e esse cidadão começou a crescer. E agora ele já tem a possibilidade de chegar ao mercado de trabalho. Como a senhora tem enxergado a receptividade, a inclusão no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência intelectual, principalmente? Então, tem uma estatística interessante que eu vi recentemente da OMS e da ONU, que eles falam que uma pessoa com deficiência, e aí não especificou se é uma deficiência intelectual, uma deficiência múltipla ou uma deficiência física, geralmente ela tem um gasto de 1/3 a mais da renda dela se ela não tivesse tal deficiência. Então a gente vê que as famílias precisam muito de apoio. A gente tem algumas umas atitudes sociais, você consegue a questão do passe livre, você consegue isenção de alguns impostos, mas o emprego, eu costumo dizer que o emprego ele é mais do que garantir a sua renda. O emprego é garantir a sua cidadania, porque mais uma vez, para eu ser cidadão, eu frequentei a escola, eu tenho meu ambiente profissional, eu tenho meu ambiente da igreja, então eu preciso de várias esferas para eu me sentir completo. E ainda existe, sim, se a gente for analisar pelas estatísticas, uma resistência. Eu acho que para o empregador, a gente sabe que eles existem, hoje eu não posso te dar com certeza a porcentagem, mas entre 10% e 15% eles são obrigados a contratar pessoas com algum tipo de deficiência para fazer parte ali do corpo de funcionários, mas isso não é o que acontece. E geralmente eles não deveriam ganhar menos do que os demais funcionários, mas eles ganham menos. E aí você tem esse contrassenso, às vezes as famílias ficam, a palavra seria com pena mesmo, de deixar o filho, de deixar o parente trabalhar, com medo do que ele vai sofrer de preconceito dentro dessa instituição, dentro dessa empresa, mas a gente tem que trabalhar na conscientização, porque aí é que sim a sociedade vai ficar mais produtiva e inclusiva. Se eu só garanto a escola, mas eu não garanto o ensino, por exemplo, eu garanto o ensino básico, fundamental, mas eu não garanto o ensino superior, mas eu não garanto uma oportunidade de emprego, então eu não estou fazendo uma inclusão correta. Muitas vezes as famílias viviam daquela ajuda financeira, de uma pensão, de alguma coisa previdenciária. Hoje, eu tentar pelo menos que essa pessoa pratique alguma atividade, que ela tenha uma remuneração, isso auxilia na autoestima dela, auxilia na melhora dela? Como que é na prática essa inserção? Auxilia muito, porque todo mundo gosta eu digo assim, todos gostamos de nos sentir úteis. Então é uma forma de você ver, como eu disse lá atrás, qual é a potencialidade. Essa criança talvez não tenha conseguido ler, aprender a ler, a escrever, mas ela sabe pintar, ela pode viver desse artesanato, sabe fazer um artesanato outro, ela tem uma outra potencialidade, eu posso inserir lá na minha empresa, num outro local, entendeu? Então, dessa forma, como eu disse, tem a parte da renda, que é a parte financeira em questão, mas também tem essa parte de se sentir cidadão, de você ter um grupo de trabalho, amigos no trabalho, aí você continua o processo de inclusão. Como a gente disse, a inclusão ela é uma questão social, então eu tenho que garantir todas as esferas sociais para essa pessoa. Quando eu visualizo uma pessoa com deficiência física, a pessoa não tem uma perna, não tem um braço, eu tenho um preconceito, eu vejo como uma realidade distante da minha, mas eu também posso amanhã perder uma perna, perder um braço. Exato. Isso faz parte da vida. As pessoas com deficiências intelectuais é algo que está no cérebro, mas no meu dia a dia, com o passar da minha vida, eu também posso ter algum distúrbio, algum problema no meu cérebro. Por que a deficiência intelectual é mais difícil de ser aceita pela sociedade ou de ser trabalhada? Qual que é essa diferença das duas, de abordagem numa sociedade que discrimina todas na prática? Sim, discrimina a tudo e todos. Na verdade, o Brasil hoje, ele tem mais de 46, está em torno de 40, no último censo, né, 46 milhões de deficientes. Aí eu estou incluindo deficientes físicos, intelectuais, deficiência múltipla. Desses, grande porcentagem dos deficientes físicos não foram pessoas que nasceram com síndrome genéticos ou tiveram alguma intercorrência durante a gestação
e nasceram com esse problema. A maioria é de pessoas vítimas de acidente de trânsito, que acabam ficando sem um membro, sofrem uma amputação, alguma coisa que foi adquirida após o nascimento. Então, eu acredito que talvez, isso aí é uma coisa que eu estou te falando mais da minha experiência. O deficiente intelectual, ele é uma pessoa que sempre apresentou algum grau de necessidade de apoio. Então, é alguém que precisa de mim. Se eu sou um professor, ele precisa mais de mim. Se eu sou uma mãe ou pai, ele vai talvez demandar mais atenção que meus outros filhos. Então, talvez essa questão de ser alguém que precisa de apoio, porém, que tem uma necessidade também de fazer uma coisa por si própria, eu acho que isso acaba reforçando o preconceito. Porque você vê alguém que perdeu uma perna no acidente, mas a pessoa talvez ainda consiga algum emprego, ela é remanejada ali dentro da empresa. Então, eu acho que isso é tratado com uma certa normalidade. Agora, a deficiência intelectual, ela também nos lembra que a gente pode ser falível. Que nem você disse, a deficiência intelectual ela tem que vir com diagnóstico, tem que surgir antes dos 18 anos de idade, mas nós temos as demências, né? E o quadro de demências, a partir aí dos 50 anos, demência de Alzheimer, a doença de Parkinson que pode combinar com demência, as demências vasculares. Então, a gente pode ter um adulto que teve uma vida produtiva, que foi extremamente eficiente nas questões intelectuais, mas que está com uma demência atualmente e que ele tem um comportamento similar a uma pessoa com uma deficiência intelectual grave. Então, assim, a gente deveria pensar mais sobre isso, é o que você traz mesmo. Eu acho que talvez o preconceito está nisso. Eu tenho alguém que nasceu assim e teve que vir se adaptando, e eu tenho que ajudar a se adaptar. Eu acho que vai me atrapalhar, eu acho que vai pegar o meu lugar no ônibus, se eu pego transporte público, eu acho que não paga imposto, não está me lesando, talvez alguma coisa nesse sentido. Então é um processo de educação permanente, tanto para os formadores, para os profissionais do setor, mas principalmente para o cidadão comum, que ou na sua empresa vai se deparar com um caso assim, ou na sua família, seu pai, seu avô, eventualmente vai passar por isso, e daqui a alguns anos até ele, né? Sim, nós temos as estatísticas, mas ninguém estaria livre. A gente vai fazer exercício, alimentação saudável, mas infelizmente você não pode garantir 100% que você não vai passar no processo demencial, ou que você não vai perder talvez aquela concentração que você tinha aos 30 anos, que você não vai perder aquela agilidade, porque a gente vai, isso falando do processo de envelhecimento normal. Então, por que não ser mais tolerante hoje? Por que eu não respeitar essa pessoa que está precisando de um apoio, que ela não consegue fazer algo que eu consigo fazer, exatamente como você disse, tendo em perspectiva que eu posso ter coisas que não consigo fazer, ou que eu vou chegar a uma idade na minha vida que talvez eu me sinta mais limitado. Então, a deficiência ela é essa limitação, mas que nós devemos não enxergar pela limitação. Ela é um fato, mas nós temos que enxergar pelas potencialidades. Então, meu filho, meu aluno não dá conta de fazer isso, ele não aprende que nem o resto da sala, mas ele pinta melhor que fulano, ele gosta de música, ele vai muito bem quando ele está tocando algum instrumento, nesse sentido. A senhora é médica da rede pública, mas também é profissional da APAE, que faz um trabalho maravilhoso e que luta com dificuldades, né? Essa é uma questão que a gente tem, junto com a APAE, a gente tem o CER, que é o Centro de Reabilitação, a gente acaba prestando serviços profissionais de saúde para as duas entidades, mas a gente precisa muito mesmo desse apoio, porque o trabalho de todos os profissionais, o trabalho de assistência, que é feita a parte social, o trabalho pedagógico, que é a parte escolar, para essas crianças que às vezes estão inseridas no ensino regular, mas precisam de um apoio no contraturno. Então, todas essas atividades a APAE fornece, mas realmente, quando a gente fala de orçamento, é uma coisa complicada, como é para toda a educação brasileira. Se eu for falar aqui de educação, a gente sabe que a educação está um caos, está um colapso, e que algo precisa ser feito, mas cadê o investimento? O investimento que eu tenho nesses professores, melhores salários, o investimento que eu tenho na qualidade da escola para fazer esse aluno querer estudar e para ensinar ele de fato. Então a gente tem que passar por muita transformação histórica, política, antropológica, muitas questões. Quero agradecer a visita da doutora Priscila Brum e pedir que ela deixe uma mensagem para você que está em casa agora. Falamos tanto de inclusão e esse é o momento que a doutora Priscila vai olhar no seu olho e deixar o seu recado. Primeiramente, agradecer a você que esteve aqui, acompanhou a nossa entrevista, a oportunidade de falar, porque é muito simples, parece muito complicado, mas é muito simples. Se você conseguir ser tolerante com aquele parente seu que às vezes tem algum tipo de dificuldade física ou intelectual, se você for tolerante com qualquer diversidade, com qualquer opinião política que seja diferente da sua, se a gente souber respeitar o outro, a nossa sociedade já vai ser muito melhor em pouco tempo. E se alguém quiser saber mais sobre o Setembro Verde, as programações que a APAE vai ter, vocês podem entrar na página da APAE, que é @APAE Ribeirão Preto. Muito obrigada. Muito bem, falamos sobre inclusão e na sequência tem
Agenda Cultural. Fique ligado. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltando com o Fórum do Trabalhador, é momento de abrir a nossa agenda cultural. João Pedro, é com você. Oi André, tudo bem? Vamos à agenda cultural. Para começar, no Teatro Pedro II já está à venda os ingressos para o show da Ana Carolina. Ela que vai cantar os seus grandes repertórios no dia 29 de setembro, às 21 horas. Os ingressos podem ser comprados na própria bilheteria do Teatro Pedro II a partir de R$ 90. E no Shopping Guatemi, domingo é dia de teatro, com a companhia Cia Nuvenzinha Azul, às 17 horas no piso superior. No espetáculo, sempre traz grandes histórias infanto-juvenil. É livre para todos os públicos. Para mais informações no 3977-8111. O shopping fica localizado na Avenida Eduardo Toledo Prado, 900, Vila Golfe, Ribeirão Preto. Chegou o Circo dos Sonhos no Ribeirão Shopping, localizado no estacionamento. O Circo dos Sonhos faz parte do grupo de circos do ator Marcos Frota. O Circo dos Sonhos, com muita mágica, balabarismo, contorcionismo e palhaçada, contará a história de um jovem que não sai da frente do videogame. Se o videogame quebra, ele encontra um portal que leva ele até o Circo dos Sonhos. E lá a fantasia começa. O Circo dos Sonhos fica aberto de sexta, sábado e domingo, às 16 horas, às 18 horas e às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria do Circo dos Sonhos, com 1 hora de antecedência a cada sessão. Fica aberto das 14 às 20 horas. Para mais informações, no 3602-7434. Essa é a Agenda Cultural de Ribeirão Preto e até sábado que vem. Bem, agora você já está informado de tudo que vai acontecer na vida cultural de Ribeirão Preto. Eu quero lembrar do concurso de poesia lá do Sindicato dos Comerciários. As inscrições estão abertas e você pode participar de 2 categorias. Quem é do comércio, os comerciários têm uma classificação específica e você, que é de qualquer profissão, também pode participar. Basta você entrar no site dos Sim Comerciários e fazer a sua inscrição. As inscrições vão até o dia 10 de outubro e estão abertas no site www.comerciariorp.org. Vamos atualizar os nossos compromissos. De segunda a sexta tem o programa Fórum do Trabalhador na Rádio 79, o AM 590. Quer acompanhar pela internet? Pode. www.radio79.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Rádio 79 e acompanhar a nossa programação. Aqui na TV, toda quarta-feira às 20 horas e 30 minutos e todo sábado às 14 horas. Para quem prefere acompanhar pela internet, em todo o mundo, www.tati.com.br. Terminando o nosso programa, vamos com a frase de Steve Jobs. Seu trabalho vai preencher boa parte da sua vida. E a única maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E nós amamos o que fazemos TV de um modo diferente.
levando até a sua casa mais informação, mais prestação de serviços. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você ainda tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Um grande abraço e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.